Então olha só, agora os homens viajando, os casados e os solteiros. Os casados também arrumariam outras mulheres e os solteiros também arrumariam mulheres pagãs. Por quê? Teriam que pegar mulheres ali do povo de Canaã, que eram tudo idólatras, né? Olha só, isso traria um grande prejuízo, porque Deus não queria o seu povo misturado com outro povo. E lá as mulheres que ficassem no Egito, tanto as casadas como as solteiras, acabariam arrumando os homens egípcios. E o que aconteceria? Seus filhos não seriam legítimos hebreus, seriam egípcios. Então o povo de Deus se acabaria. Não existiria mais a nação de Israel, não existiria mais o povo hebreu sobre a face da terra. Então era uma artimanha de Satanás terrível. Não podia aceitar uma coisa dessa. Satanás continua fazendo isso. Muita gente na igreja, cristãos, acabam namorando com pessoas que não são cristãos, que não são salvos, e acabam entrando para um casamento, e esse casamento será um terrível, será um laço na vida desse cristão, desse legítimo crente, porque isso trará a idolatria para sua casa, trará para sua casa coisas que não condizem com a santidade de Deus. Porque antes de casar, o homem promete qualquer coisa para a mulher, mas depois que casa, muda. Ele não quer ir para a igreja, ele não quer servir esse Deus que a sua esposa serve, ele não é temente a Deus. Então ele vai obrigar a sua esposa a ir em lugares que ela não deseja ir, não vai permitir que ela vá para a igreja. Seus filhos serão criados um pouco na igreja, um pouco no mundo. Então trará prejuízos terríveis, ou para a moça, ou para o rapaz, que procura pessoas fora da igreja para se relacionarem, para se casarem. Então, a Bíblia diz bem claro, não há comunhão entre trevas e luz. Não há comunhão entre filho do diabo e filho de Deus. Então cuidado, muito cuidado. Não procure de maneira nenhuma, nem dê lugar no seu coração para um sentimento de amor, de pretensão de casamento para uma pessoa que não é cristão legítimo, que não tem realmente fé em Deus, que não é verdadeiramente convertido ao Senhor. Então nós vamos ver aí que as pragas continuam, vem as pragas aí das úlceras. Aí vem então uma humilhação contra os deuses aí, Sekhmet e Imhotep, que eram considerados aí então deuses de curas. E agora a consequência é que as doenças nos homens e nos animais. Então se esses deuses aí eram deuses de cura, por que eles não curavam então os egípcios? Por que ficaram doentes? Então Deus mostrou o seu poder sobre esses deuses, venceu então qualquer tipo de deus falso que eles poderiam ter e que eles acreditavam que curava eles. Então Deus mostrou que Ele é que tinha poder, Ele que poderia dar a doença ou tirar, tudo dependia dele. Então tanto Ele envia como Ele retira na hora que Ele quer, e aqueles falsos deuses não poderiam fazer nada disso. Então vem aí nossa parte número 3, a proposta final de Faraó. Tópico 1, a situação caótica do Egito, e tópico 2, a quarta e última proposta. Então nós vemos aí que as pragas vão continuando. Vem as pragas aí da Saraiva, né? Pedras de fogo descendo sobre a terra. Isso aí é um desafio aos deuses aí Nut, Ísis e Sete. E tem associação com a prosperidade e agricultura do Egito. Então esses deuses eram considerados deuses aí, tanto da prosperidade como da agricultura. Então vem o prejuízo na agricultura, dos animais e nos homens. Então essas pedras de fogo descendo do céu aí incendiaram as lavouras dos egípcios. Foi uma coisa terrível, uma praga terrível, e foi um desafio então quanto à propriedade e agricultura dos egípcios. Depois ainda é lançada sobre eles a praga dos gafanhotos. Então é desafiado aí o deus gafanhoto. Eles tinham gafanhoto como um deus, e esse deus deles eles diziam que era para proteção à agricultura. Então vem a desordem social, fome, inquietação, roubos. Então vieram os gafanhotos que comeram ali tudo que sobrou, né, do fogo que havia queimado,
de todas as outras pragas, agora vem essa praga terrível de gafanhotos que invadem ali o Egito e comem as folhas, né? É terrível. Então esses gafanhotos vieram para destruir as lavouras e os deuses da lavoura foram derrotados então. E agora vem então fome sobre o Egito, porque não havia o que comer, estava sendo toda a lavoura destruída. Lembre-se que sempre na terra do povo de Israel, dos hebreus, não estava acontecendo nada disso. Na terra de Gósen ali estava a prosperidade, a alegria, estava ali a alimentação, estava ali a subsistência, porque era Deus, o Deus verdadeiro que dava. E logo após então a praga dos gafanhotos, vem então a praga das trevas. Então de repente ficou tudo escuro. Aí o desafio aos deuses Ra, Amon e principalmente então Ra e os outros deuses. Por quê? Esse Deus aí é considerado o Deus do Sol, das estrelas, da Lua, então o Deus dos astros. Então veio o que? O medo, a confusão, a descrença nesses deuses. Então quando Deus manda as trevas, eles descobrem que quem coordena, quem dá a luz, quem dá as trevas, né, quem faz a noite e o dia, é o Deus verdadeiro, e não os deuses que eles adoravam. Eles descobrem que aquela idolatria que eles tinham pelos astros, que os astros governavam a vida deles, que abençoavam-os, né? Tem muita gente que vive hoje ainda com a lua aí como governando a vida dele, né? Ainda como sol, adorando o sol. Então muita gente que tem essa idolatria por astros, que são guiados aí por astros, né? Principalmente aí com os horóscopos. Então a astrologia tem influenciado muita gente que se dobra diante desses astros, das estrelas, do sol, da lua, como se fossem deuses. E esses aí foram então derrotados por Deus, mostrando que Ele é que coordenava tudo, Ele é que é o autor de tudo, Ele que tem aí o controle sobre astros, estrelas, satélites, planetas, né, sobre o sol, sobre a lua, sobre tudo. Deus tem o controle. Não é isso que governa o homem, não é isso que é o Deus do homem. Então existe um Deus verdadeiro sobre todas essas coisas. Infelizmente, ainda temos muitos que se dizem cristãos que ainda estão influenciados por essas coisas. Então tem tanta gente, olha lá, a sandália virada ao contrário aí, com a sola para cima, cuidado. Você pode fazer isso, com a lua tem que estar cheia. Fazer isso então, se houver um sinal assim lá no céu. Vamos ver aqui o horóscopo, consultar o que diz, que cor de roupa que eu tenho que usar. Tem muito cristão ainda preso nessas coisas. Então são várias coisas, né? Nós estamos falando alguma. Pessoa que fala, não posso passar debaixo da escada. Vassoura atrás da porta, não sei o que, não pode varrer a casa para o lado de fora, não sei o que. São várias coisas que a pessoa é cristão, mas que ainda está preso ao passado, às religiões falsas, às idolatrias, a crendices, né? Então cuidado, cristão, tire isso da sua vida, seja liberto realmente. Então nós vamos ver aqui na parte 3, a proposta final de Faraó, tópico 1, a situação caótica do Egito, e no tópico 2, a quarta e última proposta. Tópico 1, então, a situação caótica do Egito. A praga das trevas acabara de ocorrer, e todo o Egito durante 3 dias seguidos ficou sem luz. Só havia luz nas casas dos hebreus. Capítulo 10, versículo 21 e 23. Faraó teve muitas oportunidades, mas não deu ouvidos à voz do Senhor e não atendeu os apelos de Moisés. A cada praga o coração de Faraó se tornava mais endurecido. O rei do Egito escolheu resistir a Deus e teve seu país devastado pelas pragas. Quem pode resistir ao Senhor? Se Deus está falando com você, atenda-o. Não resista. Então veja só, o Egito estava devastado. Veja bem que o povo já estava com o desejo de que o povo de Israel saísse, fosse liberto. Os magos de Faraó já estavam falando com ele, deixa esse povo embora. Você vai acabar com o país, vai acabar com tudo. A autoridade de Faraó já estava diminuída, ele já não era considerado como Deus mais. Todos os deuses haviam sido derrotados. Faltava pouco agora para que
todo o povo fosse definitivamente convencido de que Faraó não era Deus e de que aqueles deuses que eles consideravam como deuses não eram nada na verdade. Faltava, aí vamos dizer, o golpe de misericórdia, né? Faltava aí a última praga que nós vamos estudar sobre ela, mas nós vamos ver que essa praga que vem depois é a praga aí da morte do primogênito, do filho mais velho de cada casa e do animal também. Então essa praga definitiva que faz com que Faraó agora se dobre diante do Deus verdadeiro e deixe o povo ir. Não que ele tenha se convertido, mas que ele foi forçado devido às circunstâncias. Senão, a próxima seria a morte dele mesmo. E ele viu isso. Então, nós vamos ver que existe aí um poder de Deus em operação tremendo, milagres tremendos ocorrendo, e Faraó, cada dia, endurecendo mais o seu coração. Quando Deus sabe então que Faraó não vai permitir, que está endurecendo o seu coração e não quer aceitar o seu poderio, então Deus ainda faz uma coisa, endurece mais o coração de Faraó, porque através desse endurecimento do coração de Faraó, os milagres de Deus ocorrem, os deuses do Egito são vencidos, derrotados totalmente, e aquele povo do Egito tem a oportunidade então de ver que o legítimo Deus existe, o verdadeiro Deus existe. E além disso, o povo de Deus está vendo que o seu Deus é poderoso mais do que qualquer Deus inventado pelos homens. E eles então creriam e dariam testemunho desse Deus para sempre. Então muitos já viram experimentar os milagres do Senhor, porém seus corações permanecem duros e inflexíveis como o de Faraó. Lembre-se de que há um preço alto a se pagar por não se dar atenção ao que Deus fala. Então existem cristãos assim? Existem muitos cristãos que veem os milagres de Deus em operação, já viram gente sendo curado, já viram pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, já viram aí que os milagres, tanto ocorreram no passado como ocorrem agora, continuam tentando a Deus, continuam desafiando, continuam maltratando, continuam perseguindo o povo de Deus. Além dos idólatras, daqueles que são lá do mundo, ainda tem aí um pessoal que se diz cristão, pessoal que se diz aí o proprietário da reforma, né? O pessoal que anda perseguindo as pessoas que servem a Deus, pessoas que são usadas por Deus em milagres, maravilhas, igrejas onde o poder de Deus opera, porque tem muito crente se unindo a esse tipo de pessoa. Tem muito crente pentecostal deixando de ser pentecostal, influenciado por esses. Graças a Deus que muitos desses tradicionais têm se convertido ao verdadeiro e legítimo evangelho. Graças a Deus. Imperatriz mesmo, nós temos visto quantos saíram dessas igrejas que não acreditam no poder de Deus, que pensam que isso aí era só para o passado, têm saído e têm se tornado uma igreja forte, tem crescido, tem evangelizado, tem ganhado almas, e nós temos visto que Deus está realmente no meio deles. Vamos ver aí, tópico 2, a quarta e última proposta. Então a situação era tão caótica no Egito que o próprio Faraó procurou Moisés, Êxodo 10, 24, e fez a sua última proposta: ide servir ao Senhor, somente fiquem as ovelhas e vossas vacas. 24. A ovelha e a vaca eram animais cerimonialmente limpos para oferendas e sacrifícios a Deus na época da lei. Veja aí 1 de Pedro 2, 25, Hebreus 13, 15 e 16. Sem as ovelhas e vacas não haveria sacrifícios, não haveria entrega ao Senhor. Segundo a Bíblia explicada, esta proposta também significa os nossos negócios e interesses materiais não santificados e não sujeitos à vontade de Deus. Capítulo 10, versículo 24. O crente precisa viver uma vida digna, não só diante de Deus, mas também diante dos homens. 2 Coríntios 8, 21. A santidade é um imperativo na vida do cristão, até mesmo nos negócios. Então agora o que acontecia? A proposta era: vocês podem ir, mas deixem o gado e as ovelhas. Por quê? Porque a maioria do gado, da ovelha dos egípcios havia morrido.